Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Anda, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Dá certo. confiando que o distante. Fica perto. Bonjour, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Walking na Live and Kicking, caminhando e bem vivinho, que é um projeto que eu compartilho com a minha amiga Rosa Alberti. Ela faz lá no canal dela e eu aqui no meu. Link na descrição para essa primeira parte do episódio desse mês dela. Assim que terminar o vídeo, corre lá para conferir a primeira parte dela, que é uma mensagem reflexiva e, em breve, uma dica de vida saudável, que é a segunda parte. Sim, esse projeto tem duas partes. Primeiro, mensagem reflexiva. Segunda parte, uma dica de vida saudável para você viver melhor. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal e nem no canal dela, corre para se inscrever, se inscreve aqui e clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo, que logo logo sai a segunda parte, a nossa dica para você viver muito bem. E assim que você chegar lá no canal dela também se inscreve, clica nesse sininho. Tem muita coisa boa lá naquele canal para te abençoar. E tanto aqui quanto lá no canal da minha amiga Rosa, lá também tem muita coisa boa. Compartilha com seus amigos, tanto esse vídeo quanto o canal em si. E o canal da Rosa também, e dá uma conferida nos vídeos anteriores também, que tem muita coisa boa aí. Já tem muita coisa legal, tanto aqui quanto no canal dela. E no outro canal dela também, vou deixar o link também do canal secundário dela aqui embaixo na descrição, para você dar uma conferida lá. Então, vamos à nossa mensagem reflexiva de hoje. Eu estava refletindo. Você já viu o título aí? Então, pensa aí na sua resposta para a pergunta que eu coloquei no título. Do que o seu coração está cheio? De que está cheio o seu coração? O que você tem no coração? Quais sentimentos? Só tem coisa boa ou tem coisa ruim também? O que você acha? No livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, diz o seguinte, na parte B: pois a boca fala do que está cheio o coração. Reflete aí novamente, do que seu coração está cheio? Pensa aí nas palavras que você tem proferido. Que palavras você tem usado? Reflete aí no que elas significam. Eu usei esse versículo, acho que no
episódio do mês passado, na parte 1 do episódio do mês passado, e pensei assim, eu vou falar sobre essa palavra aí. Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. Várias coisas vêm na minha mente quando eu penso nesse tema. Sobre o que a gente fala, né? Uma professora minha da faculdade, quando eu fiz letras, ela contou uma história de uma vez que ela foi numa cidadezinha, ela chegou no mercado para comprar, não lembro o quê. E pelo modo que ela falou, a atendente começou a tratar ela como senhora, começou a tratar ela como se ela fosse uma pessoa muito importante. A doutora quer isso, a doutora, não sei o que, começou a chamar ela de doutora. E ela perguntou, por que você está me chamando de doutora? Ah, é porque a senhora fala de um jeito tão bonito que a senhora deve ser uma pessoa muito importante para falar bem como a senhora está falando. Eu pensei que a senhora deve ser a doutora, a senhora deve ter muito estudo, a senhora deve ser muito importante. Isso é um alerta, foi um alerta dela para nós, como alunos dela, de que quanto melhor a gente fala, melhor a gente parece para as pessoas, melhor nós inspiramos as pessoas. Tem muita gente que fala, é feio mulher xingar. Gente, é feio para todo mundo. Eu penso assim, é tanto feio para mulher quanto para homem você falar palavras feias, palavrão, né? Palavra torpe, como diz a Bíblia. Toda palavra, não só xingamento, como palavra ruim, qualquer palavra ruim, não é legal você falar, não é legal sair da sua boca. Eu ouvi falar também que quanto melhor você fala, quanto menos palavras feias você fala, mais inteligente você parece. Foi o caso desse episódio da minha professora do mercado. Ela falava tão bem, falava tão bonito, né? Usava duas palavras tão bonitas e falava de um jeito tão inteligente que ela se fez inteligente, que ela se pareceu, né? Ela se mostrou inteligente, se mostrou uma pessoa que você deve dar um tratamento melhor. Isso foi o que a atendente entendeu e muitas pessoas entendem dessa maneira. E nós devemos refletir também no significado das palavras que a gente fala. Já parou para pensar no significado de muitas palavras que você diz? Eu parei para refletir também sobre muitas palavras que a gente usa e a gente não sabe que está sendo racista, está sendo preconceituoso ao usar essas palavras. Pesquisa, dá um Google aí, pesquisa palavras racistas. Você vai achar vários sites te passando palavras e expressões racistas e por que elas são, contando a história delas. Eu vou deixar o link na descrição, que é uma cartilha de palavras racistas, para você repensar o seu vocabulário. Eu vou dar só um exemplo de algumas delas. A coisa tá preta, a coisa ficou preta. Eu me lembro até de uma publicação, que eu tenho até salva no meu Instagram, que é, se a coisa tá preta, então ela tá boa. Por que uma coisa que é preta é ruim? Tem que ser ruim? Não, vamos repensar isso aí. Quando eu vou comprar aquele curativo, tem esse aqui cor de pele, eu pergunto, cor de pele de quem? Nem a minha não é aquela cor. O termo judiar também. Judiar vem de judeu. Usam essa palavra judiaria como sinônimo de sofrimento. Vamos trocar essa palavra? Isso vem do povo judeu, né? Sofrimento, maltrato. Vamos trocar ela por sofrimento, por sofrer, por maltrato. E por aí vai, gente. Tem muita coisa.
Tem muita palavra que a gente usa sem saber o que a gente está falando e como ela é preconceituosa e como ela é ruim também, como essa palavra é má. Esse assunto agora é um assunto para outro vídeo que, se vocês quiserem, eu faço mais para frente. Mas pesquisa aí, dá uma olhadinha em palavras racistas, palavras preconceituosas, para você rever o seu vocabulário. E vamos refletir agora em outras palavras e em outros vocabulários. Vamos refletir em outro vocabulário. Pensa aí no que você tem falado. Para você pensar do que o seu coração... Repensa aí o que o seu coração está cheio. De quê? O que você tem falado? Nós sempre pensamos que o nosso coração guarda os nossos sentimentos, as emoções, nossas ânsias, nossos desejos e muitas outras coisas. Mas o que realmente tem no seu coração? E essas palavras que você diz, pensa no que elas podem fazer quando você as usa, quando você as fala. Porque as palavras, elas têm poder. Há poder nas palavras que você fala. Há poder em tudo aquilo que nós falamos. Nada pode ter mais poder do que as palavras para influenciar as pessoas com quem você convive. Assim como elas podem inspirar, animar uma pessoa, dar aquele ânimo, dar aquela avivada na pessoa, ela também pode desanimar, fazer ela desistir de alguma coisa, por causa de alguma coisa que você falou. Assim como como as palavras podem edificar, elas podem também destruir sonhos, destruir projetos, destruir vidas, podem destruir uma pessoa completamente. As palavras são responsáveis por vidas destruídas, por lares desfeitos, inimizades, por desavenças, por guerras e por uma série de problemas, uma série de situações que poderiam ser evitadas se pensássemos nas palavras que nós falamos, se tivéssemos tido cuidado com o que foi falado. Então, o que nós temos falado? Então, você precisa rever aí o que você tem falado, já que essas palavras são poderosas, pois nós vamos dar conta de tudo que nós falamos. Por isso também devemos ter cuidado com as nossas palavras. Medite em tudo que você tem falado. Ao meditar nesse tema, eu lembro também das pessoas pessimistas, que só falam coisa que não ajuda em nada, não edifica, não agrega, nada do que elas falam você aproveita, só coisa ruim, só vê defeito em tudo e em todo mundo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, tinha acabado de chover, estava chovendo, uma chuva maravilhosa. Eu, que bom, né? Coisa para refrescar. Aí ela falou, né? Mas não dá para sair de casa, né? Fica ruim para sair, só vê defeito, tudo reclama, nada tá bom, só usa a boca para menosprezar, para murmurar, para difamar, só para falar coisa ruim, para falar coisa pequena, para menosprezar, né? E essas coisas ruins dão liberdade ao inimigo para agir, para realizar o que ele mais gosta de fazer, que é roubar, matar e destruir. E as nossas palavras não podem servir de alimento para o inimigo, para ele realizar essas ações. Sim, que essas palavras anulem as ações do inimigo. Quando nós damos essa liberdade para o inimigo, ele vai realizar 3 coisas. Nós damos liberdade para ele realizar 3 coisas: opressão, possessão
e maldição. O que vem a ser opressão? Opressão é quando o ambiente está carregado por coisas ruins. E isso pode acontecer em todos os lugares. Basta dar liberdade para que o mal invada esse lugar, ocupe esse lugar todo e esse ambiente se torne pesado, fazendo com que a gente se sinta mal. Já entrou num lugar e quando você entrou nele, você sentiu um peso e se sentiu mal nesse lugar? Sentiu aquela energia ruim? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e tem essa energia ruim, esse peso negativo. Quando você vai na casa de uma pessoa ou quando uma pessoa vai te visitar na sua casa e a conversa começa, você sente esse ar pesado. Quando a pessoa começa a falar da vida dos outros, usando as suas palavras para difamar, ao invés de edificar, ao invés de abençoar e profetizar sobre a vida da pessoa. O ambiente, quando a pessoa começa a falar coisas ruins, você sente que ele fica pesado. É um ambiente de opressão. A possessão é quando o maligno já ocupa o ambiente que essa pessoa está. Ele ocupa a pessoa. A pessoa está com o maligno nela. As pessoas, quando elas estão nesse estado, quando elas estão possessas, possuídas só de coisa ruim, elas fazem coisas terríveis. São pessoas que têm uma vida amarga, uma vida triste. Só falam coisa ruim do seu próximo. Só fazem coisas ruins para o próximo. São pessoas que têm o mal nelas. E ela precisa se libertar. Já a maldição é você profetizar negativamente contra alguém. É você desejar o mal para alguém com palavras. Muitas pessoas, por não saber o poder que as palavras têm, vivem profetizando a família. O marido, a esposa, os filhos, os parentes, o trabalho, o governo. E por aí vai. Roga praga em todo mundo. Diz aí se você não ouviu ou falou algumas dessas que eu vou dizer aí para vocês agora como exemplo. Quando você tiver filho, aí você vai ver como é que é. Aí você vai ver porque é sofrimento. Quando você casar, você vai ver o que é bom para tosse. Quando você precisar de alguém, ninguém vai te ajudar. Ninguém te aguenta. Ninguém te tolera. Isso é insuportável. Muitas pessoas são infelizes no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no trabalho. São pessoas insuportáveis que não conseguem fazer amizade com ninguém. Por quê? Porque está debaixo de maldição. Só fala coisa ruim, só amaldiçoa. Como mãe ou como pai, você nunca pode dizer para o seu filho, vai para o inferno. Você está dando brecha para o inimigo entrar na vida dele e fazer isso. Levar ele. Outros dizem para os filhos, ou chamam o filho de peste, troço, besta. Gente, essas palavras, elas são relacionadas ao inimigo. Chama de safadinho, capetinha, até em tom de brincadeira. Usando essas palavras para fazer graça, mas a gente não tem graça nenhuma nessas palavras. Não podemos fazer isso. Essas palavras têm poder, elas vão influenciar seus filhos. Qualquer pessoa que você usar para proferir essas palavras, você está amaldiçoando. Chamar de atentado, de danado, isso tudo é relacionado ao inimigo, é ao mal.
Tudo isso significa satânico, maldito, tudo sinônimo do inimigo. Tem muitos que ainda dizem, hoje o culto foi danado de bom, tô ganhando bem para danar, tô com uma fome danada. Tudo isso é relacionado ao inimigo. Essas palavras são todas relacionadas para os feitos dele. A palavra desgraça, por exemplo, desgraçado, o que ela significa? Algo sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. E favorável ao inimigo. É o contrário da graça de Deus. Uma palavra amaldiçoada, ela traz maldição. Muitos pais chamam o filho de burro, seu idiota, seu animal, só porque deixou cair ou quebrou alguma coisa, ou tem uma dificuldade no aprendizado. O que você faz quando você fala isso com o seu filho, quando você fala isso com uma criança, para qualquer pessoa? O que você faz? Você bloqueia a mente dela, você faz ela acreditar que ela é aquilo mesmo, que ela é burra, que ela é um animal, é uma besta, que ela não serve para nada. Ela internaliza na mente dela que ela é aquilo mesmo. E você desanima ela de superar esse obstáculo. Quando você chama qualquer pessoa por um desses nomes, por uma dessas palavras, você está chamando a Deus desses nomes. Porque afinal nós somos a imagem e semelhança de Deus. Repensa tudo que você tem falado. E a partir desse momento, se você faz alguma dessas coisas que eu já te falei, vamos pedir a Deus como Davi pediu. Em Salmo 141, versículo 3, Davi diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Guarda os meus lábios. Pede para Deus guardar seus lábios. Pede para que Deus te faça uma pessoa de bênção e não de maldição. Peça para você ser, para que Deus te faça uma pessoa agradável de estar perto, uma pessoa que incentiva, que edifica em tudo que ela fala, uma pessoa que ela te encoraja, que ela te anima, não só com as palavras, mas só a presença dela te faça ficar mais animado. Uma pessoa que não enfraquece, mas sim que fortalece o seu próximo, com as suas palavras e atitudes, com o seu coração cheio só de bênção. Peça a Deus para que Ele faça a vontade dele na sua vida, que Ele faça você uma pessoa de bênção, um abençoador. Vamos então ser abençoadores com as nossas palavras. Vamos abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo, todo lugar que nós estivermos, vamos abençoar. Vamos ser abençoadores. Vamos ser pessoas de bênção na vida do nosso próximo. Tanto no nosso agir, quanto no nosso falar também. E bora usar o nosso manual também para nos guiar. A palavra de Deus, que é a nossa bússola, o nosso GPS, o nosso manual para a vida. Como eu disse no episódio do mês passado, pois muito a Bíblia tem a nos dizer, a nos orientar quanto à nossa boca, quanto ao nosso falar, como nós devemos usar as nossas palavras. Toda vez que nós abrirmos a nossa boca para falar, que seja para proferir coisas boas, que seja para profetizar. Jesus falou uma vez que o que mata o homem, o que mata as pessoas é o que sai da boca delas e não o que entra.
Essa é uma verdade incontestável. Tem muito mais poder nos sentimentos, nas nossas palavras, em tudo que falamos, do que nos alimentos que nós ingerimos. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse versículo é mais um que nos ensina o cuidado que nós devemos ter com o que sai da nossa boca. Então, que nós possamos usar bem esse poder que a nossa boca tem, como nos ensina a palavra de Deus. Vamos, a partir de hoje, se você ainda não faz isso, discipliná-la e dominá-la. Pensar antes de falar e falar só o que for para edificar, só para abençoar. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado sua vida, espero que tenha te abençoado. Diz aí no comentário o que você achou, bora trocar ideia, conversar, e estar sempre aprendendo, tanto vocês comigo quanto eu com vocês aí também. E em caso de dúvida ou sugestão também, comenta aqui embaixo. Como eu já falei lá no começo, lá no início do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. E em caso de dúvida ou sugestão, comente. Já falei. Vamos falar de novo. Em caso de dúvida ou sugestão de algum tema, comenta. Dá aquele like, que me ajuda bastante aqui no canal. E bora conferir agora a mensagem reflexiva, a reflexão que a minha amiga Rosa tem pra gente hoje. Aqui no link aqui embaixo na descrição. Bora lá. Por hoje é só. A Bia à toa. Até a próxima. Até o próximo vídeo com a dica de vida saudável.